Fala, meus queridos, bem-vindos aí à segunda aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre variáveis, tipos e entradas de dados. Na aula passada a gente configurou o nosso ambiente, configurou o VS Code, baixou o Python e tá tudo certinho. Agora a gente já pode começar a dar os nossos primeiros passos aí, né, na parte de introdução à linguagem Python. Ok. Para a gente começar, temos aqui que entender que as variáveis são importantes na programação. Mas quais são os tipos de variáveis que nós temos? Esses tipos de variáveis são chamados de tipos primitivos, que tem não só aqui no Python, mas tem no Java, na linguagem C, no PHP. Se você for aí em linguagens também que são focadas aí para o front-end, no JavaScript você vai ter esse tipo de variáveis também, HTML, CSS. Então, lá vão ter esse tipo de variáveis, são chamadas tipos primitivos. São tipos de dados que vão ser exibidos na tela. Então, no caso, por exemplo, imagina que dados são informações. Se você cria uma variável de nome, você vai passar número para essa variável? Se você cria uma variável chamada idade, você vai passar nome? Não faz sentido. Então, essas variáveis elas vão fazer sentido com o tipo de dado que eu quero passar, com o tipo de informação que você quer colocar no seu código, no seu programa. Beleza? Agora vamos aos tipos. Tem um tipo de string, que é str, ou seja, são variáveis somente de texto. Pode ser nome, texto em geral, pode ser uma frase, pode ser uma letra. Elas vão se enquadrar em string e a nomenclatura dela é str, certo? Manipulação de texto e suas operações. Variáveis do tipo int, do tipo inteiro. Nessas aqui, fácil demais. Então a definição é apenas números inteiros. Não vai ter número com vírgula, só números inteiros. Não vai ter número negativo, não vai ter número quebrado, somente números inteiros. Beleza? E aqui no decimal, a gente já entra na parte de números flutuantes, números com vírgula. Só que quando a gente usar a nomenclatura float, a gente não vai ter mais vírgula, e sim ponto, né? Então no float, a gente troca a vírgula pelo ponto. Já vai ter um exemplo explicando tudo direitinho. E agora a variável chamada bool, valores booleanos. No caso, se nas outras eram sobre números, números decimais, números inteiros em nome, ou frase, texto, essa daqui é sobre dois valores. Então, se tu cria uma variável do tipo bool, ela vai retornar true ou false. Então, os dados que elas vão me retornar pode ser verdadeiro ou falso. Isso aqui a gente vai entender um pouco mais na prática. Belezura? E também, já vamos falar aqui da nossa função print. O uso da nossa função print, ela vai exibir. Printa isso aqui na tela. Printa o Hello World que a gente fez na aula passada. Ela mostrou pra gente na tela o Olá Mundo, né? Então aqui no caso, se eu quiser, printa essa variável que eu chamei de nome, ele vai printar. Printa essa idade, ele vai printar. Printa esse valor booleano. Se tu tiver alocado ele como um verdadeiro, vai retornar verdadeiro. Se tiver alocado como falso, vai retornar falso e assim por diante. Ok? Show de bola. E agora, com o print ele mostra, o input ele captura esses dados através do console. Então assim, se tu usar o input no teu projeto, lá no terminal tu vai poder digitar. Por exemplo, eu quero capturar uma variável de nome, eu quero capturar uma variável de idade. Então a gente vai utilizar o input, né? Daqui a pouco mais a gente vai utilizar ela aí na parte prática. Agora a gente tem a conversão de tipos, o casting. Então se tu tem uma variável do tipo decimal e quer colocar ela como do tipo inteiro, a gente vai poder usar o casting, né, para mudar. A gente vai aprender um pouco mais na prática como é que a gente vai transformar esse tipo de dado em outro, certo? Essa parte de operações matemáticas básicas nós vamos aprender um pouco mais na outra, operações aritméticas, ok? Agora, partindo um pouco aí para o nosso VS Code, pessoal, eu peço aí que vocês abram primeiramente o Windows Explorer de vocês, selecionem onde vocês querem salvar o projeto. O passo a passo que eu vou fazer aqui, eu recomendo que vocês façam também, porque vai ficar o projeto e cada pastinha que vocês forem criando vai estar selecionado como aula 1, aula 2, e vocês vão se organizando melhor com relação a isso. Eu vou colocar aqui em documentos, eu vou colocar pasta Python aula. Beleza. Criei essa pasta Python aula, agora eu posso ir lá no meu VS Code. Eu vou entrar nesse daqui, eu já tinha criado esse daqui, eu vou copiar para mostrar lá no outro arquivo. Vocês podem estar clicando aqui em File, Open Folder, e lá no último aqui, cadê? Foi
pasta Python aula. Select folder. Ele já vai abrir pra gente, percebe que não tem nenhuma pasta ainda, né? Agora eu peço que vocês cliquem aqui, ó, em New Folder. Vocês podem estar colocando aí aula 2, do jeito que vocês precisarem se organizar aí, né? Aula 2 Python, beleza. A gente criou uma pasta dentro do nosso projeto. E agora, vamos clicar aqui em New File, que a gente vai criar um arquivo. O nome desse arquivo a gente pode colocar o nome que vocês querem no código. Eu vou colocar app.py, lembrando que .py é o formato desse arquivo, né? No caso ele vai ser um arquivo Python, vai rodar, ele vai na hora do debug, ele vai retornar um Python, ele vai perceber, né, que no terminal que se trata de um código em Python e vai fazer o retorno pra gente, vai fazer toda a leitura. Então é de suma importância que vocês coloquem aí o .py no código. Certinho? Aqui eu vou colar, só para vocês terem uma ideia, vocês relembrarem aqui, ó, durante a aula, certo? Tudo isso daqui. Variável do tipo de nome, str, int variável do tipo inteiro, float, tranquilo. Até então acredito que está muito de boa. A gente já aprendeu que dado é um tipo de informação. No caso, como texto, número, imagem, etc. Beleza. E a variável é um espaço da memória do computador onde podemos armazenar um dado. Então, vamos aqui ao exemplo. Vamos supor que este tenha uma variável nome. Percebe-se que para declarar, eu vou só desativar aqui o... Beleza, vou desativar aqui o autocomplete do Copilot para poder me... o autocomplete do Python para poder me ajudar mais, né? Beleza. Para a gente declarar uma variável, vamos comigo. Pensa comigo aqui, vamos devagar, vamos na calma. Vamos declarar uma variável chamada nome. Esse nome pode receber número? Não pode receber número, a não ser que tu queira colocar um número aí, mas só que não vai fazer sentido. Se tu quer um nome, tem que colocar um nome. Vamos supor, para a gente declarar um nome, a gente coloca entre aspas duplas. Vamos supor que eu coloco aqui Carlos. Nome Carlos. Então isso daqui, eu vou colocar um comentário com a jogo da velha. O comentário: Carlos é uma Carlos está armazenado uma variável do tipo str. Então, o meu nome é uma variável do tipo str e o Carlos é um dado. Percebeu isso? O dado é a informação que está na minha variável. Lembrando que a variável está bem aqui em cima, que é o que? É um espaço da memória do computador onde podemos armazenar um dado, né? Então, o dado completa a variável. Vamos a um outro exemplo. A gente quer saber a idade do Carlos. Vamos colocar que o Carlos aqui tem o quê? 30 anos? 30. Então percebe que 30 é um número inteiro. Então, 30 é a idade de Carlos. Entendeu? Ou seja, colocar aqui mesmo, tô nem aí. Ou seja, idade armazena 30, que é um int, que é uma variável do tipo inteiro, correto? Agora vamos aqui mais além. A gente quer saber a altura do Carlos. A altura do Carlos, ele tem 1,7, 1,70. Só que lembra do que eu te falei? Cara, não pode usar vírgula quando é float, quando é decimal. A gente usa, ele tem 1,70. Então aqui no caso, Carlos tem uma altura de 1,70 centímetros, metros, né? Variável altura armazena o dado 1,70. Deu para perceber? Deu para entender essa diferença? Porque assim, a gente tem três variáveis aqui: nome, idade e altura. O nome dele é Carlos. A gente definiu que a idade dele é 30 e que ele tem uma altura de 1,70. Percebe que tudo que está sendo atribuído depois do valor do igual, ele é um dado. E o que está antes é o nome da minha variável. Agora vamos falar um pouco sobre sobre valores booleanos. Vamos colocar aqui que... Vamos criar uma situação.
O nome dele é Carlos, ele tem 30 anos, ele tem 1,70. Vamos colocar assim. Joga esportes. E a gente coloca como true. Quando eu coloco true, eu estou afirmando que aquela variável é um booleano. Se é um booleano, ele pode ser true ou false. Deu para entender? Ele não pode ser outra coisa, né? Mas assim, se tu quiser colocar joga esportes, colocar o número, tu que escolhe. Só que fica meio sem sentido. Então se tu atribuir o falso, ele é uma variável do tipo booleano. False é um dado da variável joga. A variável joga. Eu não vou colocar o nome todo, senão vai ficar muito grande. Então, deu para perceber os tipos de variáveis? Agora, cara, vamos aqui entrar numa parte um pouco mais interessante. A gente não pode colocar qualquer nome para variáveis. Não se pode colocar qualquer nome para as variáveis. Vamos lá. A variável não pode começar com 12. Tá errado. Ele já identifica aqui para mim, ó, que tá errado. A variável não pode começar com, não pode ter um espaço, por exemplo, nome, espaço name, só um exemplo. Não pode ter um espaço, correto? E também ela não pode ter alguns caracteres especiais. O único caractere especial que ele aceita é o não é o hífen, é o... Esqueci o nome agora, mas eu vou colocar aí pra vocês. Tá? Então ela aceita isso exatamente como tá o joga esportes, ó. Ele aceita pra mim. Mas se tiver espaço, se começar com um número, beleza? Se o nome da variável for um número, não pode, tá? 12 é igual a quê? Né? Isso quando se fala de variáveis. Quando fala assim de sistemas aritméticos é outra história, né? Então a gente não pode colocar, por exemplo, nome, espaço, name, igual a... Não pode. A gente não pode, por exemplo, colocar 12, idade 20, não pode. Não podemos colocar caracteres especiais. Idade, arroba, vou colocar um espaço aqui, ó, ele não pega caracteres especiais. Tem esse arroba, ele não pega. Deu a perceber? Vou colocar aqui só para completar. Então, cara, isso daqui, né? Isso daqui não pode. Isso aqui está completamente errado. Então, esses nomes de variáveis, o Python não aceita. Não só o Python, né? Mas se for em outras linguagens, também eles não vão aceitar esse tipo de nome para as variáveis. Eu vou tirar essa parte aqui, né? Agora que a gente já viu como que a gente pode atribuir nome, idade, altura, joga esportes, agora vamos entrar numa parte muito importante. Como ler dados pelo console. Como que a gente faz isso para ler pelo terminal? Vamos criar aqui uma ideia muito simples. Vamos supor que quero ler o nome e idade. Eu quero ler o nome e idade ao invés de atribuir logo eles aqui. Então eu quero que o usuário digite para mim ao invés de eu definir logo. Então como é que eu faço isso? A gente coloca o nome da variável que a gente quer. Vou colocar name, porque eu já coloquei nome lá em cima. Name é igual a... Esse name vai ser o quê? Vai ser str, abre parênteses, input, abre parênteses de novo. Aí agora tu vai fazer a pergunta para ele digitar. Input, eu quero colocar qual o seu nome. Deu para perceber? Qual é o seu nome? Agora vamos entender o que está acontecendo aqui nessa linha de código. Variável do tipo str, chamada name, que pergunta o dado para o usuário. Ele pergunta para o usuário qual o tipo de dado que ele quer atribuir ao name. Então, se eu rodar esse programa, se eu rodar isso daqui, a gente pode vir aqui no terminal, né? Percebe que a aula ela está dentro do meu projeto pasta Python aula. Se vocês virem aqui, ó,
no meu terminal, ele tá ó, no usuário, tá no nome do meu usuário, no documentos e lá no nome do meu projeto. Só que eu tenho que entrar na minha pasta chamada aula. Então eu vou colocar cd aula. Ele já entrou lá e agora eu posso dar um python app.py. Qual é o seu nome? Ele pergunta. Apareceu no terminal. Eu vou colocar aqui meu nome é Bruno. Beleza. Foi só isso que eu defini para ele perguntar. E se eu quiser mostrar isso na tela? Aí vem uma parte muito interessante. A gente vai utilizar aquele comando chamado print. Então fica print. Eu vou colocar aqui. Meu nome é... Não, calma. Vou colocar como se fosse a máquina conversando com o usuário. Olá. Agora a gente coloca uma vírgula e coloca name. Vírgula de novo. É um prazer te conhecer. Percebe que aqui, ó, para mim colocar um texto no print, a gente usa aspas duplas. Percebe que eu coloquei um olá, coloquei uma vírgula para ficar olá, vírgula, o meu nome. Eu fechei com aspas duplas. Aí depois é que eu já fechei a minha primeira frase do meu print. Depois eu coloco uma vírgula e coloco o nome da variável. Então fica como se tivesse assim, ó. Olá, a variável é um nome que eu vou entregar o dado que eu quero que fique armazenado na minha variável chamada name. E depois disso, depois do Bruno, depois do nome que eu for apresentar, né, aqui no console, ele vai dizer, é um prazer te conhecer. Vamos testar? Python, tá em maiúscula, Python app.py. Qual é o seu nome? Vou colocar agora Carlos. Carlos. Olá, Carlos. É um prazer te conhecer. Então percebe que essa estrutura aqui eu peço que você preste muita atenção, cara. Porque isso aqui é uma base que, se tu tiver, tu já vai conseguir fazer a atividade de hoje, já vai conseguir andar bastante nas próximas aulas. Que é o que? Eu coloquei primeiro o olá, fechei as aspas duplas e agora eu coloco uma vírgula para colocar o nome da minha variável. Vírgula de novo e eu continuo meu texto. É um prazer te conhecer. Cara, vamos colocar um outro exemplo? Agora eu quero que ele fale a idade para mim. Só que a idade é do tipo int. A gente coloca o input lá, ó, para ele ler. E agora eu quero fazer a minha pergunta. Idade. Eu vou colocar só idade e 2 pontos para o usuário digitar. Agora, depois que ele digitar, eu quero que ele mostre essa idade para mim. Eu vou abrir o aspas duplas, ou eu vou abrir o parênteses, aí abro aspas duplas e eu vou colocar que legal, que legal. Aí eu posso colocar, estou só criando, tá? Aí eu vou botar uma vírgula fora das minhas aspas duplas e vou colocar o nome. Idade. Aí agora eu continuo o texto. É uma idade bem legal. Deu pra perceber? Agora vamos rodar isso daqui. Vamos colocar aqui no terminal. Percebe que aqui rodar pelo terminal é sempre mais profissional, né? Então a gente vem aqui Python app.py. Calma aí que eu vou criar um outro terminal aqui, que vai ficar melhor. Beleza. Eu tenho que entrar aqui em cd aula Python app.py. Qual o seu nome? Bruno. Olá, Bruno, é um prazer te conhecer. Idade 29. Que legal, 29 é uma idade bem legal. Não tenho 29, tá? Só um exemplo. Que legal, 29 é uma idade bem legal. Cara, então aqui tu já tem assim aqui tu já começa a entender, caraca, isso é muito massa. Ou não sei como é que tá a tua cabeça agora, né? Mas ó, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Eu quero que vocês, dentro do projeto aí, que vocês criaram essa estrutura de pasta, eu quero que vocês elaborem a seguinte coisa. Mas escolha uma forma geométrica, é só pra gente ter um exemplo, mas o principal eu quero que tu leia a largura e um comprimento. Eu não quero que tu calcule área, eu não quero que tu faça nada ainda. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Mas eu quero que tu leia e mostre na tela. Beleza?
Então, cara, isso daqui é a atividade da aula 2. Isso daqui é a atividade que eu deixo pra vocês hoje, correto? Então, cara, se tu gostou aí, né, te espero na próxima aula. Tá sendo um prazer gravar essas aulas aqui, tirar um tempo pra fazer essas gravações. E, cara, espero que tenha gostado, de verdade. Valeu, até a próxima.